E aí galera, tudo bom? Tudo massa? Que bom ver vocês aí. Professor Renato Baggio na área mais uma vez. E olha o tema da nossa aula que top, meu Deus. What does the future hold? Ou seja, o que o futuro nos reserva, né? Essa é a ideia. E ó, para você que fala inglês, só tem coisa boa te esperando, tá? Lembra disso. Inglês importantíssimo e logo, logo, quem não dominar a língua inglesa, eu digo dominar de verdade, tá? Não é esse papo de, eu até que falo, até que entendo, né? Aí o que acontece? Quem não dominar vai ser considerado semi-analfabeto. Eu julgo isso aí de, sei lá, médio prazo. Se atente ao teu inglês. E hoje a gente vai falar sobre isso mesmo, sobre o futuro, que na verdade não é muito novidade para nós. Bom, vamos lá. A gente vai dividir esse momento, né, quer dizer, esse conteúdo de futuro em duas partes, mas vale a pena lembrar que há algumas semelhanças no inglês e no português. Tu já reparou que quando você vai usar o futuro no português, você raramente flexiona o verbo para o futuro? Por exemplo, quantos de nós diríamos assim para um colega, né? Ô meu irmão, o show começará às 9, esperarei por ti na entrada. Ninguém fala assim, né? A gente fala assim, cara, o show começa às 9, espero você na entrada. Só que se você parar para pensar, o verbo começa e espero estão no presente. Pois é, essa é a notícia boa. Assim como no português, nós utilizamos verbos no presente para dar ideia de futuro, no inglês, ela stessa cosa, va bene? Olha só, é a mesma coisa. Eu posso usar o simple present para indicar o que a gente chama de futuro programado, que é aquele futuro que não depende da nossa vontade. Tio Rei, mas isso é muito subjetivo. Vai por mim, isso aqui é chamado lá fora do país, né? Em scheduled future, que é o futuro programado, que é o futuro de um calendário, de uma agenda de eventos, esse tipo de coisa. Claro, quando eu falo do horário para você pegar um avião, se você atrasar, o avião vai embora. É desse tipo de futuro que a gente está falando aqui, de um futuro, de um horário agendado, de uma reunião, de um evento, né? Esse tipo de coisa. Então veja, eu trouxe um exemplo aqui para você, destacados em vermelho, os verbos que estão na forma do presente, inclusive com a regrinha do S, ó. The president arrives at 7 p.m., then he delivers his speech. At 8, he starts the press conference. Ou seja, o presidente chega às 7, então ele faz o seu discurso. Às 8, ele começa a conferência com a imprensa. E na verdade aqui, todos os verbos estão no presente, mas nada disso aconteceu ainda, entende? Então isso faz parte de uma agenda oficial daqui de uma pessoa hierarquicamente superior, o presidente, e indica essa questão do verbo no presente apontando para o futuro. Normal, no português a gente já faz isso. Mas outra questão importante tá aqui, ó, tá aqui já, ó. Present continuous. A pronúncia é continuous. Todas as palavras terminadas com O ou S têm som de A. Portanto, famoso não é famous, é famous. Sério, serious. Nervoso, nervous. Perigoso, dangerous. Beleza. O present continuous, muitos alunos acham que ele só serve para indicar o que está acontecendo agora. Não, é bastante comum que a gente use o present continuous para indicar futuro. E é bem descolado, sabe assim? Você usar isso no teu dia a dia, falando inglês, fica muito massa. É moderno, é descolado, é correto. Só não posso achar que tudo que tem NG está acontecendo. Deixa eu te passar um macete bem rapidinho aqui que diz o seguinte, ó. Tudo que está acontecendo tem NG. Por exemplo, nós estamos estudando. We are studying. Então olha lá o macetinho. Tudo que está acontecendo tem NG, mas nem tudo que tem NG está acontecendo. Tá aqui, ó. E o meu medo é isso, é quando alguém olha umas frases assim e acha que isso está acontecendo agora. Cuidado, isso é futuro planejado. Peraí, simple present, futuro programado. Sim, futuro que não depende da sua vontade. Present continuous, futuro planejado, aquele que depende da sua vontade, tanto que ele é chamado no inglês de personal arrangements. Personal é pessoal, depende da sua vontade. Então olha o que ele diz aqui, ó. Are you taking a long vacation this year? No, I'm working this year. Que significa, você tirará, não é você tá tirando, hein? Olha aqui, ó. Você tirará férias longas este ano? Não, eu trabalharei este ano. Ou no nosso popularzão, eu vou trabalhar. Tudo bem? Mas isso aqui é futuro e quem vai definir se o present continuous está falando de algo que está acontecendo agora ou futuro é justamente o contexto. Mas nós viemos falar aqui do futuro propriamente dito. Esses dois são tempos verbais que podem indicar o futuro. O futuro propriamente dito pode ser feito de duas maneiras.
Um tal de will, já vai aparecer aqui, e um tal de going to. Ó, um clique, já vem o cara aqui, ó. Pronto. Um tal de will e um tal de going to, que fica para a próxima aula. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é que este will é uma partícula de futuro, que ele, você já sabe, né? Ele é um verbo modal, tá? Então ele é um verbo, a gente já estudou isso, ele é um verbo modal, só que como ele sempre indica o futuro, a gente tirou ele lá dos modal verbs e trouxemos para cá. E ele também faz com que eu não possa mexer no verbo depois dele. Construir uma frase com esse cara é a coisa mais simples que existe. Pega o will, pega o verbo, não mexe em ninguém, pronto, nasceu a tua estrutura de futuro. Só que, olha como é que funciona aqui, olha como ele é facinho, ó. Jane will study architecture next year. Ou seja, a Jane estudará arquitetura no ano que vem. Tudo bem. Meu medo é quando a gente usa do nosso português e a gente fala que vai fazer alguma coisa, achar que esse will é o vou. Jane vai estudar. Veja, não deixa o tio Rê brabo. Eu te disse no começo agora que o will é uma partícula sem tradução, que empurra o verbo que está depois dele para o futuro. Se você quiser traduzir essa frase como Jane vai estudar, simplesmente porque é um jeito mais popular, eu aceito. O que eu não aceito é você achar que esse cara é o verbo ir. Não é. Esse will não tem tradução de nada e ele empurra o próximo verbo para o futuro, portanto a melhor tradução ainda seria Jane estudará. Tá legal? Beleza. Agora vamos lá, negativo dele. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer essa partícula aqui, won't, que é quando eu junto os dois. Pronto, tá aqui, ó. I won't travel on the weekend. Eu não viajarei no final de semana, ou do nosso popularzão, né? Eu não vou viajar, né? E finalmente na pergunta, qualquer um deles passa para frente. Porque nas perguntas em inglês, normalmente auxiliares passam para frente. Então veja, will she finish the report? Ela terminará o relatório? Ou ela vai terminar? Né? Yes, she will. No, she won't. É só para te mostrar que a estrutura dele é muito simples. A estrutura realmente é simples demais. Agora, a grande questão que não quer calar é a seguinte. Se o Simple Present indica o futuro que não depende da minha vontade, lá nos Estados Unidos, para os seus alunos, claro, né? Assim como a gente fala português e tem aula de português, eles têm aula de inglês. Eles ensinam assim, o Simple Present indica o Scheduled Future, futuro programado, aquele que não depende da nossa vontade. Assim como eles ensinam que o Present Continuous indica o Personal Arrangement, ou seja, futuro planejado, arranjos pessoais, que depende da nossa vontade. Tá, então o will indica o quê? Veja. Há muito contrassenso em relação a isso, há muita opinião contraditória, alguns gramáticos acham uma coisa, outros acham outras. Então o que eu fiz na época em que eu fui autor de material didático, porque eu já escrevi material didático pra caramba também. Eu fui pesquisar os maiores e mais renomados gramáticos da língua inglesa e eu vi no que eles concordam. Eu já trouxe para você, tudo bonitinho, um compilado, ou seja, um agrupamento daquilo que são os usos que são de comum acordo dos principais gramáticos. Tudo bem? Então aqui a gente não vai errar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Usos para o futuro com will. Ele pode indicar uma previsão, e previsão tem um grau de incerteza. Dá uma olhada aqui, ó. The party will be very nice. Neste caso, a palavra party significa festa. Por quê? Porque a palavra party tem outras traduções. Party pode ser festa, party pode ser a palavra grupo de pessoas, um grupo qualquer. Party pode ser a palavra partido político em inglês. Essa não dá para esquecer, né? Por quê? É porque tudo que é partido político é uma festa com dinheiro público mesmo. E ó, party ainda pode ser um termo do direito, que é parte. Quando você fala assim, ó, poxa, eu sou parte de uma ação jurídica. Né? Ou você é o cliente ou você é o advogado, você é parte. No inglês, esse termo técnico jurídico é party, acredita? Mas aqui para nós é festa mesmo, então a festa será muito legal. Ó, o verbo will, aqui auxiliar, ele obriga quem vem depois a ficar normalzão. Mas ele também pode expressar uma promessa, ó. I promise I will not tell him about the surprise party. Eu prometo que eu não contarei. Aqui esse will not poderia ter vindo na forma de won't. I will not tell him about the surprise party. Eu não contarei a ele sobre a festa surpresa. Beleza. Ele pode ainda indicar, olha que bacana, e aí em estilo formal, ele tem um grau de formalidade, eventos programados para o futuro. Aqui eu estou falando de casamento, e casamento tem um grau de formalidade. Ó,
The wedding will take place at the St. Teresa Church on June 27 and the reception will be at the Bourbon Hotel. Eu peguei lugares aleatórios simplesmente para criar o exemplo, mas ó, o casamento acontecerá. Eu uso uma expressão um pouquinho mais rebuscada do que happen. Na Igreja Santa Teresa, em junho 27, a recepção será no Hotel Bourbon. Poderia ser qualquer hotel ali. Legal? Bom, último caso tá aqui, ó. É um dos casos que eu mais gosto, porque é o futuro decidido no momento da fala. Futuro decidido no momento em que você fala é com o will, por uma razão muito simples. O will é curtinho. Quando você fala assim, meu Deus, tá quente aqui, vou abrir a porta, ó, futuro, né? Abrirei a porta. Ah, cara, o will possibilita essa agilidade de raciocínio e essa resposta pronta, rápida, porque ele é curtinho. É por isso que ele é usado nessa situação aqui. Então, olha o nosso exemplo aqui, ó. The air conditioning is too cold. I will have someone turn it off right now. O ar-condicionado está frio demais. Eu pedirei para alguém desligá-lo imediatamente. Veja, neste caso aqui, eu estou usando o will porque eu decidi isso no momento em que eu estou falando. Não tinha como eu estar em casa pensando, uma hora o ar-condicionado vai estar frio demais e eu vou reclamar. Não. Então esse futuro decidido no momento da fala, ele é com will porque o will é rápido, curtinho. Mas aí, é muito tranquilo do aluno entender que o will é futuro. Só tem um problema. Tem gente que acha que toda vez que aparece o will, toda vez, o will é sempre futuro. E o will só é futuro quando ele é uma partícula, um verbo auxiliar que ajuda outro verbo. Porque se ele vier sozinho, dá uma olhada aqui, que importantíssimo que é isso aqui. Nem sempre a palavra will indica um auxiliar do futuro. Ela também pode ser, agora você vai completar comigo aí, a palavra will, ela pode ser um substantivo. E ela vai ter duas traduções. A palavra will só indica futuro quando ela está relacionada a um verbo. Se ela vier sozinho, ela pode ser a palavra vontade, vontade, ou ainda a palavra testamento. Sim, a palavra will é uma palavra do direito técnico, técnica é uma palavra jurídica, significa testamento. Aí você vai falar assim, mas Pátio, o que tem a ver vontade com testamento? Sim, sabe o que tem a ver? Porque o testamento é literalmente o quê? A vontade do falecido, não é verdade? O testamento, ele é um documento que expressa a vontade do falecido manifestada em vida, mas com validade pós-mortem. Ninguém abre o testamento de alguém com a pessoa viva. Minha filha não pode abrir meu testamento comigo vivo, mas eu vou expressar a minha vontade em vida. E vou colocar um testamento que só vai ter validade depois que eu morrer. O testamento é literalmente a vontade do falecido, e aí você não esquece mais dessas duas traduções. Tá legal, queridos? É isso, bom demais, o que é bom dura pouco. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula falando um pouco mais sobre futuro. I see you. Bye.